Graças e paz, amada igreja, boa noite. Nós vamos dar continuidade na exposição do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 30 até o 38. Hoje nós vamos ver a porção, João 5, do 30 ao 38. Guardem aí, mas antes eu vou ler aqui uma palavra. Tem que botar aqui, né? Esqueci. Eu vou ler com os irmãos Lucas 2. Enquanto nós estávamos cantando, me lembrei dessa palavra que diz assim, a partir do versículo 25. Só acompanhe a leitura e já vamos para a exposição. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, o Espírito Santo conduziu ele ao templo. Ele servia, né? Ele era um servo, né? Ali do templo, mas ali ele foi conduzido pelo Espírito, em letra maiúscula ali, ó. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele, então, tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas, né, que dele se dizia. Amém. Enquanto nós cantávamos esse cântico, uma vez que nós, meus irmãos, colocamos nossos olhos em Cristo, devemos ter a mesma atitude que esse homem aqui. Até que nada mais importe, até que a ninguém mais importe, ninguém, em absoluto. Nós devemos nos comprometer em amar ao Senhor, em esperançar, em termos essa esperança de encontrá-lo. Porque esse é o ato final, meus irmãos. Ele vai voltar. Ele falou. E ele vai cumprir, porque ele cumpriu tudo que ele falou até hoje. E não há nada mais importante do que a volta dele. Do que nós colocarmos nossos olhos nele, face a face. Quando ele vir nos buscar como igreja, como seus. Que o nosso coração esteja alinhado com esse louvor, com essa oração, com essa súplica, com essa palavra. Que nenhum de nós fique aquém desse padrão, porque é um padrão. Um padrão de como um cristão deve viver aguardando a volta do seu Senhor, do seu Salvador. Menos que isso, não há graça. Não há graça. A graça só está a partir daqui. Quando o Senhor se torna tudo, se torna suficiente. Porque tudo que Deus tem, de fato, está nele. Não há nada fora dele. É somente isso que nós devemos almejar, somente Ele, somente Cristo, meus irmãos. Nada além dele. Nada aquém dele. Por último, com essa mesma Atos 20, 24. Um texto muito importante, eu sei que para o pastor Michael também, para mim, me acompanha há tanto tempo. Né? Mas de nada faço questão. Né? De mais nada. Nem tenho a vida preciosa, né? Por preciosa. Eu nem tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse tem que ser, meus irmãos, a nossa oração, nosso sentimento também, nossa motivação.
até que nada mais tenha valor, a não ser Cristo. A pérola de grande valor, o tesouro, né? Que aquele que o encontra vai e vende tudo que tem, renuncia a sua vida para tê-lo. Para pertencê-lo, né? Porque de fato o primeiro a olhar para nós foi ele. Nós estávamos perdidos e ele nos encontrou. E nós, quando olhamos para ele, encontramos salvação, como este homem aqui. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Nada menos que alguém que olha para Cristo conforme a palavra, conforme a graça do Espírito Santo. Seja esse padrão aqui. Amém? João 5, a partir do versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Aqui, João o Batista, tá, gente? E ele deu testemunho da verdade. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho, maior luz, ok? Maior testemunho, maior luz do que João, o Batista. Porque as obras que o meu Pai me deu a realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Podeis assentar. Ainda em oração, quero orar com os irmãos, dando continuidade a essa exposição, para que o Senhor nos mostre um pouco da sua beleza nesse aspecto da Trindade, essa relação entre o Pai, entre o Filho, essa pequena porção que nós lemos aqui, ela expressa um relacionamento da Trindade, amém? Aqui está falando do Pai, do Filho, o Espírito Santo também, óbvio, está atuante aqui, porque inspirou, né? E vamos orar. Senhor Jesus, nós também não podemos por nós mesmos pensar ou até termos alguma capacidade de compreender completamente toda a tua revelação sobre a Trindade, Pai. Mas, pela tua palavra, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Senhor. E tudo que o Senhor quis revelar pertence a nós e aos nossos filhos. E aquilo que o Senhor não revelou pertence ao Senhor. Fala conosco, ilumina os olhos do nosso entendimento, amado Espírito Santo, total liberdade, que todo embaraço, toda distração, Pai, não haja no nosso meio, mas haja alegria e também temor e tremor ao ouvir a Tua voz. Nós queremos ser conhecidos ao contrário do que diz aqui, aqueles que a Tua palavra permanece, porque permanecemos em Ti, essa noite e todos os dias da nossa vida. Te agradecemos por isso, porque Tu nos salvou, e esse é o testemunho que nós temos, que fomos encontrados, que fomos salvos pelo Senhor, nossa salvação. Amém.
Então, meus irmãos, até aqui nós vimos no capítulo 5 de João, tem muitos que a maioria não está acompanhando conosco, mas nós temos visto o que Jesus priorizou, qual era a comida que ele buscava, que ele apresentou, qual eram as prioridades dele, qual era o trabalho dele, que é muito distinto das nossas prioridades, do nosso trabalho, da nossa comida. Inclusive, ele faz isso. Diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que vocês não experimentaram ainda. Ele é muito claro ali em João 4. Daí ele explica, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, João 4:34. E agora nós começamos a ver que esse Jesus, que é 100% homem, que é Deus manifesto em carne, se cumpre na vida dele, no aspecto de submissão, aquilo que um bom filho faz. Ele reconhece diante do Pai, Pai, eu por mim mesmo não posso fazer nada. Imagine, meus irmãos, imaginem, se Jesus diz isso, se ele pensa, se ele age assim, quanto mais nós, meus irmãos. Que nenhum de nós, ali João 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Essas palavras são do nosso Senhor. Lembremos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Filipenses, tudo posso em Cristo, que nos fortalece. Interessante, né? Mas lembramos também que sem mim, nada podeis fazer. João 15. Sem Cristo nós não podemos fazer no aspecto de servir a Deus, de agradar ao Pai, de estarmos em unidade com o Pai. Aqui nesse primeiro versículo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, né? E o meu juízo é justo. Lembrem que até então ele recebeu do Pai, digamos assim, a autoridade para trazer juízo. João 5:22. Vamos ler rapidamente, contextualizar aqui para a maioria. Também o Pai a ninguém julga, no aspecto não que Deus é o justo juiz, viu, meus irmãos? Ele julga, tá? Não é só uma questão, o texto aqui, ele está dizendo agora o que Deus está delegando a Jesus, que foi perfeito filho, perfeitamente obediente. Vamos ler um texto já sobre isso. Olha só, também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então agora o juiz tem essa autoridade, o juiz Cristo, no caso, Cristo, né, o juiz, tem essa autoridade igual ao Pai. Porque na Trindade, o Filho não é inferior ao Pai, o Espírito não é inferior ao Pai, o Pai não é superior nem inferior ao Filho nem ao Espírito. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito são iguais, coiguais. Coiguais é exatamente em natureza, todos eles são onipotentes, onipresentes, oniscientes, eles têm a mesma autoridade nesse aspecto. Não há uma inferioridade. O que há ao trabalho, lembram que lá no versículo 17, 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho? Ali está falando sobre esse trabalho para a redenção, para a salvação. E aí, nesse aspecto, o Pai envia, o Filho executa, o Espírito opera. É a Trindade trabalhando em conjunto. Tem uma heresia, né? Tem algumas pessoas... Não é uma heresia, às vezes é só um erro teológico, talvez, a gente pode consolidar assim. Até alguns irmãos mais novos, não aqui eu nunca ouvi, tá, gente? Mas eu já ouvi em outras igrejas locais. Pai, Deus, obrigado porque tu morreu na cruz por mim. Meus irmãos, o Pai não morreu na cruz. A Bíblia é claríssima. O pastor Michael já comentou sobre isso, né? Já
já comentou sobre isso. Se insistentemente alguém quiser afirmar isso, já aí vira uma heresia. Porque, de fato, o Pai não morreu na cruz. Nem o Espírito, né, gente? O Espírito nem incorpóreo, nem o Pai, né? Deus é Espírito, né? Lembram? João 4, a gente viu, né? Portanto, convém que adoremos a Ele em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, né? Esse aspecto Pai. Então, mas isso às vezes é mais um erro teológico. Então, a função do Filho, 100% homem, 100% carne, vai trazer uma distinção, porque há uma distinção nas três pessoas. O Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Pai, o Espírito é distinto dos dois, eles não são iguais. Nesse aspecto, assim, eles são pessoas autônomas, assim, são, né? Algumas seitas malignas dizem que o Espírito Santo é impessoal, né? É uma energia, é uma força. Mentira, né? Heresia braba, de perdição, tá, gente? O Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós estamos falando da Trindade, por isso que eu dei esse toque aqui, né? Vamos ler aqui alguns textos que corroboram com esse versículo 30. Vamos voltar no 19 rapidamente, olha aqui, ó, no mesmo capítulo, 5:19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o Pai fazer, no caso, não ouvir fazer o Pai, né? Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Olha aqui a Escritura nos dizendo que o Filho é o quê? Igual ao Pai, nas obras, o que ele faz. Né? O 6:38, ó, vamos folhear um pouquinho, antecipando um pouco falando no contexto, ó, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade. Então, a expressão aqui que eu conheço, o pastor Michael, não sei se a gente não falou sobre isso, é motoprópria, né? De vontade própria. Jesus não foi assim, eu vou descer lá, vou dar a vida, vou por mim mesmo. Não foi assim, meus irmãos. A Bíblia é clara. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, amém, irmãos? Que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio por vontade própria, assim, tipo, deu na telha, ele, vou lá resolver. Não, meus irmãos. Foi o Pai. Deus enviou o Pai. Entendeu? Então, ali, né, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E já vou trazer uma aplicação rápida aqui para nós também. Nós somos discípulos de Jesus. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Para ser discípulo dele tem, né? Renunciar tudo quanto tem, perder a vida por amor de Cristo do Evangelho, e aí vai. Amar a Deus acima de tudo, mais que pai, mãe, esposa, filhos e tal. Agora abra comigo rapidamente em João 20:21. Olha que interessante. Olha o que o Senhor Jesus vai fazer para os seus discípulos, os seus imitadores, os seus seguidores. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, todos juntos comigo, também eu vos envio a vós. Jesus repetindo com a gente aquilo que o Pai fez com ele. Que honra, que glória, que algo tremendo, meus irmãos. Compartilhando conosco um pouco da missão. Não sei se só eu estou sentindo isso, amém? Ele está compartilhando com a gente a missão, irmãos. A mesma missão que o Pai delegou para ele, ele está dizendo. Vamos lembrar lá de Mateus 28? Toda a autoridade, todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade novamente, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, né, ordenado. E a garantia, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação desse mundo. Ele garante o envio, né? Então, só essa aplicação rapidamente, né? Voltando ali, então.
5:30. Nós lemos ali o 6:38. O 4:34 também. Como eu falei, quero ler com os irmãos. Falamos muito sobre esse versículo nas quintas-feiras, a gente está expondo. Que, né, Jesus explica: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos estavam preocupados que ele não tinha comido, aí ele estava lá ainda com sede e tal, e ele lá, né, totalmente alheio, totalmente assim, tipo assim, não estava com eles, de fato, não estava com eles. Daqui a pouco ele fala: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, vocês não experimentaram ainda. E depois fica uma coisa meio estranha, né? Que comida é essa? Alguém trouxe por acaso? Alguém comprou e trouxe enquanto nós estávamos fora e tal? Aí ele pega e vai responder. Olha a resposta dele. Então os discípulos, né? Jesus disse a resposta dele para eles que estavam em dúvida do que ele falou, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? E olha que interessante o trabalho aqui, ó. E a realizar a sua obra, a obrar, a trabalhar, né? Trabalhar no reino de Deus. Versículo 30. Jesus é o justo juiz. Nós devemos lembrar o que a Bíblia fala lá nos profetas também. Esse texto eu até não pretendo ler. Mas ele é tanto o sol da justiça, mas ele é também o justo juiz, que isso vai... E ele vai continuar sendo o advogado, ele é o justo advogado. Ele vai continuar sendo para os salvos. Quer ver uma coisa? Em Lucas 10, olha que algo tremendo aqui. Sobre essa questão, Lucas 10, 20. Vamos ler rapidamente isso aqui, isso que a gente tem que ler. Ó. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, né? Porque talvez alguém vai lá e expulsa o demônio e se sente, né? Agora eu expulsei um demônio, agora eu tô... Ele tem que expulsar demônios, mas é na autoridade do nome de Jesus, para a glória dele, né? Para que as pessoas sejam libertas e sejam abertas ao evangelho, né? Sejam salvas. Então a gente tem autoridade para expulsar demônios. Tá? Agora leiam comigo, vamos ler junto, olha só. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Meus irmãos, aonde está a nossa alegria? Qual é a comida? Vamos voltar às perguntas daquela que a gente tem buscado. Pelo que a gente trabalha? Qual é o trabalho que tu tem buscado? Qual é o trabalho da tua vida? Qual é a tua obra, a obra de uma vida? Se um dia tu fosse deixar um legado para o teu filho. Hoje eu estava lá com os irmãos, né, em Porto Alegre. Mandaram um abraço, pastor Alberto, outros irmãos estavam junto lá. Aline. E falei um pouco sobre isso. Qual é a obra da nossa vida, meus irmãos? Sabia que nós fomos salvos para uma obra? Todos nós somos salvos para a mesma obra. Efésios capítulo 2. E é importante a gente entender o que o Senhor tem nos direcionado, o que a gente tem priorizado, e está alinhado isso? O que Deus tem falado contigo com aquilo que tu tem feito? O viver pela fé, a evidência de alguém que serve a Deus é viver pela fé. Ó. Aqui é Efésios 2. Só não estou achando aqui o... É o 10? Isso. Então, aqui, ó, olha só o que diz o 10. Vamos ler a partir do 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura, né, sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais
Deus preparou para que andássemos nelas, ou seja, de antemão. Então todos nós temos uma obra em comum, que sim, é as boas obras, né? E nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, praticamos as boas obras. Entenderam? As boas obras são uma evidência da nossa vida com Cristo, da nossa identificação. Se somos seus discípulos, está em voga isso, né? Então, dito isso aqui, ele é o justo, e veja bem, assim julgo, né? Ele tem a consciência que ele não pode fazer por si mesmo, ele tem a humildade. Filipenses 2, rapidamente, vamos ler do 5 ao 8, daí já vamos concluir essa parte. Olha só a consciência de Jesus, meus irmãos, 100% homem, tá? Mas olha só o que Paulo fala, Paulo observando a vida de Jesus, os apóstolos ali, a obra de Deus, né? Ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma ação, o mesmo sentimento, tá? Que houve também em Cristo Jesus. Olha lá agora. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui é o Jesus 100% homem. O Criador se fazendo uma das suas criaturas, em certo sentido. Pegou o barro, fez o homem, soprou ali, né? Do barro e tal. Agora ele se torna barro para poder salvar o homem. Se identifica com o homem para poder salvá-lo. Ele se faz homem. Deus manifesta em carne. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Agora preste atenção. Tomando a forma de servo, aqui o obreiro da obra, do trabalho já propositado, proposto por Deus. Não era uma coisa assim aleatória que ia aparecer e aí ele ia ao acaso. Não mesmo, já estava tudo. A morte na cruz, que é o maior testemunho é o de Deus. Nós vamos ler isso aí depois em 1 João. De fato, comentando o pastor Michael e eu ontem, é a morte e a ressurreição dele. Tomando a forma de servo. Fazendo o quê? Fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez carne. Próximo, por favor, e último. E achado em forma, né, na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo. Porque ele era Deus. E ele não deixou de ser Deus. Não se esvaziou, como alguns dizem aí. E aí, não, Jesus ele deixou de ser Deus. Mentira. Heresia. Jesus sempre foi Deus. 100% Deus. E ainda mais o que, meus irmãos? Sendo obediente. Olha aqui a sujeição. O filho se sujeitando ao pai. Jesus foi obediente. Ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu, pelo que ele padeceu. Né? Morte de cruz. Né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o nosso Senhor é o exemplo, é o padrão de um homem que se humilha, de um servo que serve com propósito, com a intenção dada por Deus. Jesus, maravilhoso é Jesus, perfeito é Jesus. Eu quero citar um exemplo aqui, muito bem lembrado pelo pastor Michael. A gente pode enxergar isso na própria figura da família. A esposa, a mulher, ela não é inferior ao homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou semelhantes a ele. Ele deu uma autoridade ao homem no papel, na função. Quem responde é o homem, é o cabeça da mulher. Inclusive a Escritura vai dizer isso, né? Mas o homem não é superior à mulher. A mulher não se torna subserviente, escrava. Não. A mulher é igual. Só tem a função diferente. Mas a Bíblia diz que a mulher seja submissa ao marido. Só que daí a cultura, a ideologia, os livros de história,
a psicologia, a filosofia, não sei mais quem, as logias da vida, ensinam que a mulher, ela é, né, autossuficiente ao ponto de não precisar do homem. E aí vem essas ideias do feminismo, né, que em breve nós vamos direto ao ponto com isso, nós vamos fazer uma série, nós vamos refutar todas essas ideologias à luz da Escritura, com a graça de Deus, com a palavra de Deus. E vem essa distorção toda. Como é que alguém pode não crer na palavra que o lugar seguro é a obediência para a mulher nesse aspecto? É a submissão ao homem, não é a subserviência, que nem eu falei, é a submissão, é diferente. Se o teu marido é um homem bíblico, e ele honra e ama a Deus, prioriza a Deus, obedeça o teu marido, se ele obedece à Escritura. Se ele é um homem cheio do Espírito Santo, poderoso na Escritura e tal. Agora, se ele é um homem que ele não é cheio do Espírito Santo, ele não está obedecendo a Deus, ore por ele, né? Obedeça a ele naquilo que concorda com as Escrituras, como um bom testemunho, mas naquilo que vai contra a palavra de Deus, contra Deus e sua autoridade, não obedeça o seu marido. Não se submeta a ele. Da mesma forma, o homem não se submeta a nenhuma autoridade que da mesma forma vai agir dessa forma com ele, porque o homem também tem autoridades que ele vai acabar tendo a submissão. E aos filhos, a mesma coisa aos filhos. Os filhos que devem honrar, que devem obedecer os pais, a mesma coisa. E lembrando até que os apóstolos falaram, para mim convém obedecer a Deus que aos homens. Se naquilo que os homens vão contra a palavra de Deus, vão contra a lei de Deus, contra o próprio Deus, nós não devemos obedecer a Deus e nem a ninguém que se opõe à autoridade de Deus. Aquele que se opõe às autoridades de Deus, meus irmãos, isso é um princípio que está contido, e às vezes ele é apenas isolado para a questão política de Romanos 13. Eu não tenho problema nenhum em ampliar esse princípio. Porque lá em Romanos 13, se tu te opõe a uma autoridade delegada por Deus, tu te opõe ao próprio Deus. Está lá em Romanos 13. Quando tu te opõe, por exemplo, que nem a esposa agora, se ela é uma esposa insubmissa, tola, não é sábia, e ela é rebelde, se opõe ao marido, né? Ela está resistindo quem? Ela está resistindo a autoridade de quem, perdão? De Deus. Né? Ela está resistindo a autoridade que foi delegada sobre o seu marido. Então, esse exemplo que Jesus humildemente se sujeita ao Pai como um filho obediente, que honra o Pai, lembra lá do versículo 23, 5:23, para que todos honrem o Filho, porque ele é um bom filho, ele é um filho obediente, ele é um filho, né? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E olha que diz, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, se tu está te opondo ao Filho que foi enviado, que esse é o problema de várias seitas. Uma seita de perdição que a gente conhece, bem tradicional no Brasil, a romanista, católica. Eles pecam exatamente aqui. Aqui é a heresia principal deles. Eles não entendem a autoridade suprema de Cristo e atribuem a autoridade a outros, Maria e outros mais, outros santos. Então, aqui, eles não, se tu rejeita o Filho, se tu desonra o Filho, tu está rejeitando ao Pai, que o enviou, tá ali, ó. O Pai que o enviou. Ó, não honra o Pai que o enviou. É o final do versículo. Que Deus guarde nosso coração, que jamais a gente venha rejeitar o Filho, né? Porque rejeitando o Filho, nós vamos rejeitar o Pai. E aqui está o exemplo que todos nós podemos andar em submissão, inclusive uns aos outros, né? Lembrando que o próprio texto de Efésios 5 diz lá, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele está falando para, né? Ali tem senhores, servos, a própria igreja, os irmãos. Em amor, em verdade, em temor, nós podemos nos sujeitar uns aos outros, identificando Cristo.
a autoridade das Escrituras, né? Identificando que é de Deus, né? Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E agora? É interessante isso aqui, pastor Michael trouxe uma explicação belíssima. Podia até chamar ele para dar aqui, mas eu vou tentar reproduzir a do meu companheiro. Isso aqui é uma questão jurídica. Ele está trazendo uma questão aqui. Vamos ler um texto para os irmãos entenderem melhor. É Deuteronômio 19. A partir do versículo 15, nós vamos ler o 15 até o 16 ali. Ou até o próprio 15 mesmo. Vamos ler? Por favor. Ó, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Ou seja, não se fará necessário e não será ouvida. Ela não terá crédito. Entendeu? Ela não terá autoridade, ela não... validade, tá? Então, uma testemunha só... Vê que a Bíblia tem esses conceitos, né? Jurídico, interessante isso, que precioso, né? Olha a riqueza. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas, agora sim, começa a ganhar, né? Validade, ó. Ou por a boca de três testemunhas, vamos lá? Se estabelecerá o fato. Ou seja, a pessoa está sendo acusada de um homicídio. Ela chega lá, não, eu não matei. Mas tem alguma testemunha, tu tem alguma prova que não foi tu? Que né, a gente, a princípio, estava na cena do crime. Toda aquela coisa, quem gosta de NCIS, CSI, enfim, tem essas séries aí. Nesse aspecto aí, não tem validade. A pessoa, para se defender, para se livrar, para se safar, ela pode mentir, ela pode burlar, fraudar, enfim. O ser humano é corrupto. A autopreservação é... Então, ela precisa de testemunhas. Então, nesse aspecto aqui, o Senhor Jesus, ele está dizendo, conforme a lei que foi estabelecida lá em Deuteronômio, por Moisés, dada por Deus, né, a palavra inspirada também. Então, é um princípio do Senhor, que tem outro, o próprio texto vai dizer, tem outro que testifica sobre ele. O pastor Michael, até ele me deu uma referência, eu lembrei de uma outra, que é o próprio Espírito Santo, porque ele fala lá em João 14, João 15, né? Quando vier o outro, né? Ele não testificará, ele não falará de si mesmo, ou seja, ele não vai ter testemunho de si. Que nem Jesus, ele não veio falar de si. Quem é o outro que fala lá em João 14, João 15, João 16? É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. E quando o Espírito da verdade vier, quando eu for, eu vos enviarei o outro, Consolador, o Espírito da verdade. E esse vos guiará a toda a verdade. Então Jesus não está aqui mentindo ou se contradizendo. Não, ele está apenas ensinando que ele mesmo, como homem, olha que interessante, né? Lembra quando ele foi batizado por João Batista? Lembra o que ele disse? Não. João todo humilde, né? Poxa, mas eu que deveria ser... Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Não. Eu me batiza para que se cumpra o que foi escrito, predito pelos profetas. Pela palavra de Deus. Então, nesse aspecto aqui é o mesmo princípio. Jesus, ele não está se contradizendo. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Claro que não, irmãos, não é. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra de Deus. É Deus. É o Logos. Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Imagine, meus irmãos. É uma linguagem que ele está usando aqui para mostrar que mesmo ele precisava de testemunhas. Hoje eu não vou fazer mas talvez na próxima porção, não sei se vai ser na quinta, tão logo o pastor Mike vai voltar, né? Mas eu vou mostrar no livro de João as testemunhas, várias testemunhas, as obras, o Pai, a palavra. Vou
tentar, né? Mostrar todas as testemunhas do Evangelho de João. Que riqueza, que coisa gloriosa, tremenda, meus irmãos. E quem é a testemunha do Senhor hoje? Quem é? Quem são as testemunhas do Senhor? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Né? Tanto em Capão, né? Como no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e até os confins da terra. Parafraseei. Amém? Nós somos as testemunhas atuais, mas não que aqui Moisés deixou de ser Moisés, continua sendo. Né? Abraão, todos, Davi, todos, João o Batista. Então aqui só para explicar para os irmãos, não há uma contradição nas palavras do Senhor. Ele quis dizer, conforme o texto que nós lemos na lei, né, do próprio Senhor, lembro que ele veio para aplicar, para cumprir toda a lei, pelo amor e tal, mas ele cumpriu obedientemente, né, toda a lei em Cristo foi cumprida. Amém, meus irmãos? Ele não é um transgressor, ele não transgrediu o sábado, ele não transgrediu aqui, Jesus é impecável, é perfeito, irrepreensível, ao qual não cometeu pecado, nem dolo, nem engano se achou na sua boca. 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Que glória, meus irmãos, que bênção isso. A Deus, né? Ele testificando, ele dizendo assim, olha, o testemunho que ele dá sobre mim é verdadeiro. Vocês lembram lá quando a gente começou lá em João 1, que a gente falou, né? Quando João Batista, ele vê Jesus vindo, ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos. E Jesus reconhece, Jesus fala, o testemunho que ele dá sobre mim é verdadeiro. E logo ali, junto com ele, o pai, o pastor Michael diz as duas coisas, é o João Batista, mas o pai está ali no testemunho. Mas ali mesmo nessa passagem, o pai vai dizer assim, abre o céu, né? E qual é a confirmação, a testificação do pai, lembram? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Imagine todas as pessoas daquele lugar escutando isso, dos céus, da boca de Deus, né? Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando João Batista vai, e logo depois ele é levado lá pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Aí Satanás chega, né? Se tu és o Filho de Deus, já vai direto no ponto, né? Ele tinha acabado de ouvir. Ele é recente, tinha sido batizado nas águas ali, né? Na abundância, devia ser um lugar bonito e tal. Aí daqui a pouco ele vai lá para o deserto, né? Não estava mais na água, né? Na riqueza ali das pessoas, né? Estava sozinho lá. Aí o diabo vem, né? Ah, se tu és o Filho de Deus, tocando exatamente aonde? Na identidade dele. Que recém ele tinha ouvido do Pai. Eis o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, há outro que testifica de mim, que a gente pode aplicar tanto a João o Batista, quanto o próprio Pai, nesse sentido também. Lembrando desse episódio lá que eu citei, que a gente já passou na exposição, está à disposição no canal ali também. E o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Glória a Deus, meus irmãos. O testemunho que nós damos sobre Cristo, como é que a gente sabe que ele é verdadeiro? Hoje, nos nossos dias, com as Escrituras. Se nós temos um testemunho que ele não coaduna, ele não concorda, a nossa vida não está à luz das Escrituras, o nosso testemunho é verdadeiro? Não. O nosso testemunho só é verdadeiro se ele for baseado nas Escrituras, através da fé e da obediência e das boas obras que a Escritura vai dizer quais são. A gente não pode simplesmente furtivamente sair dizendo, vou fazer obras. Porque a gente não tem ali o conselho das viúvas, dos órfãos, a gente não tem os necessitados.
os pobres, os irmãos que estão passando por situações, irmãos que estão de luto. Nós temos várias obras, meus irmãos. Eu citei algumas aqui. Aí, obras descritas, assim, a prescrição, né? Assim, uma hora até cabe, né? Nós elencasse o que são as boas obras que a Bíblia fala. Quais são as obras de Deus? É interessante isso, porque senão, será que tudo que a igreja faz, a igreja de forma geral, tá? Não se restringe a nós aqui. Tudo que eu faço são boas obras? Não. Não necessariamente. Como eu falei, se não são de fé, se não coadunam pela orientação e pela direção do Espírito Santo e pela orientação da Escritura, é questionável. É questionável. Porque senão o pastor teve com a gente aqui, pastor Davi, amado, ele falou, né? Porque daqui a pouco está aqui nós com o bezerro, né? O pastor cede lá, no caso, né? O Arão. O povo, né? Não, tu tem que ser mais, não sei o que, daí Arão vai cedendo, né? Aí vai lá e faz o bezerro que o povo queria, o povo manipulou. O povo, né? Tipo assim, sobre Arão, o pastor. O que Arão fez? Fez o bezerro de ouro, o ídolo. Aí, na consciência dele, eu acho que para sublimar, sei lá, para deixar, tipo, o que ele fez? Ele pega aquele bezerro de ouro e diz, tá bom, então tá aqui o bezerro de ouro e tal, para adorar os deuses de vocês. E depois tem uma vírgula, um ponto e vírgula ali, no final do versículo assim, ó. Mas esse dia será a festa ao Senhor. Poxa vida, né? Sincretismo, misticismo, heresia, tá tudo junto ali, meu irmão. Ecumenismo. Aí ele vai lá, cede a pressão do povo, né? O povo dizendo o que ele tinha que fazer e tal. Ele não foi um bom líder, não foi fiel a Deus. Ele cede a pressão, né? Aí o povo faz o que quiser, faz o ídolo que eles queriam lá. Aí, para a consciência dele não ficar ruim, ele vai lá e bota no finalzinho, né? Mas que seja a festa ao Senhor, né? Para um descargo de consciência, vamos colocar assim, né? Então ali o 33, vós mandastes mensageiros a João o Batista, e ele deu testemunho da verdade, né? Aqui ele está falando aos fariseus, né? Aos hipócritas, né? Muito bem lembrado, né? Aos falsos em piedade, em aparência, aos falsos crentes. Eles que mandaram lá interrogar João Batista. Tu és o Cristo? E João Batista bem humildemente, não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz. Tipo, eu sou, né, a voz que clama, né, que endireita as suas veredas, né? O cumprimento, né? Jesus falou que ele era o último profeta ali daquele colegiado, né? Aqueles profetas do Antigo Testamento. Aí eles vão lá questionar João Batista. E João Batista, não. E Jesus aqui pega eles, né? Vocês que mandaram lá questionar João Batista, né? Hipócritas. E aí ele faz a afirmação, mas ele deu testemunho da verdade. Quem é a verdade? É ele mesmo. Tu vê que é tão amplo assim, né? Porque ele podia dizer, deu testemunho de mim, mas é a mesma coisa, né? Mas está escrito a verdade, né? Da verdade. João Batista, de fato, era um enviado de Deus, né? Como a gente trabalhou muito, por isso que eu não estou lendo as passagens, porque valia a pena ler, né? Mas como a gente já fez tanto isso nos outros, até aqui, né? No capítulo 5, sobre João Batista, eu não vou fazer, tá? Os irmãos, né, que têm acompanhado sabem que a gente já quase que não esgotou, né? Mas a gente falou bastante de João Batista, foi muito precioso, né? O testemunho desse irmão. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem. Aqui é uma coisa muito interessante. Que daí parece de novo um contraditório, né? Tipo assim, mas aqui é ele que se humilhou, que se fez servo, assumiu figura humana. É ele de novo,
tipo assim, chegando até a nossa altura para poder... Hoje teve um momento lá que o Noah estava aqui assim comigo, daí na hora eu percebi assim, que ele estava, né? Eu peguei e fiz assim, né? Para mim ficar É mais ou menos isso que Jesus fez, né? Entendeu? Foi isso que Jesus fez, para que nós fôssemos salvos. Vocês entendem, meus irmãos? Tão baixo ele desceu, mas ele não se sujou, ele não pecou, ele não errou e nos salvou. Mas é nesse sentido, porque ele não precisaria. Irmãos, João Batista é a candeia, né? A gente lembrou aqui, é uma lâmpada. Jesus é a luz do mundo, meus irmãos. É o sol da justiça. Mas ele reconheceu, né, o testemunho. Não, ele iluminou, né? Ele, mesmo naquilo que foi dado a ele, né? O que nós temos recebido para nós somos... Quem é o João Batista hoje? Quem é que tem que dizer assim, ó, que eu diminua e que ele cresça lá no meu trabalho, na minha casa, com meus familiares, com os meus amigos, com os vizinhos, com a igreja, lá em outra, né? Hoje eu estava numa outra cidade, né? Com pessoas que eu não via há muito tempo. Aonde eu estiver, meus irmãos, eu tenho que ser semelhante a Jesus. E eu posso olhar para João Batista, porque João Batista, quando os discípulos dele foram interrogar Jesus, que ele manda, vai, pergunta se é ele. Aí eles chegam lá, o mestre pediu para perguntar se tu és. Aí Jesus, vai ali, cura, tá. Aí Jesus volta para ele assim, vai lá e diz para ele tudo que vocês viram e ouviram. Eles voltam lá, aí, na minha cabeça, lógico que não é na ordem cronológica aqui, é uma coisa muito simples, meus irmãos. João Batista, ele tem aquela humildade, sabe, do servo. Então, a partir de agora que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Esse é o sentido da vida dele, porque desde o ventre da mãe lá, ele já apontava, né? Quando Isabel encontrou com Maria, disse que a barriga... João Batista tremendo diante de Jesus no ventre da Maria. Então esse homem, ele desde o princípio da vida dele, apontou para Cristo. A característica nossa deve ser essa, meus irmãos. Só que se alguém olhar para nós pelo simples fato de nos observar nossa conduta, nosso procedimento santo, porque o nosso procedimento é santo, é separado. Nós somos chamados para um procedimento separado, santo significa. Nós somos separados do mundo. Então a gente não age igual ao mundo. Será que se alguém olhar para nós somos essa seta, João o Batista, que aponta para Cristo? É só uma pergunta retórica no aspecto de uma reflexão para nós. Nós estamos sendo essa seta? Ele falou, o testemunho que ele deu de mim é verdadeiro. Vocês foram lá interrogar ele, e ele falou da verdade. Ele testemunhou da verdade. Como a gente fala, né? Ele não titubeou, ele ficou ali, sabe? Meus irmãos, João Batista foi morto por isso. Também. Ele foi morto porque ele denunciou o pecado lá do Herodes Antipas lá, né? Estava casando com a mulher do irmão e tal. Mas ele também foi perseguido, ele foi morto também por fazer afirmações, né? Pô, ele chamava, raça de víbora. Então o pessoal já estava, né? Os hipócritas já estavam furiosos com ele. Porque ele era o mensageiro da verdade. Como é que eu sei disso? Porque Jesus está falando. Ele deu o testemunho da verdade. Se Jesus falou que ele deu o testemunho da verdade, quem sou eu para não dizer o contrário? Então, para mim, ele era um mensageiro da verdade. Ele deu o testemunho da verdade. Quem? João Batista. E Jesus, se a Bíblia está falando desse homem aqui, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então eu, porém, não recebo testemunho de homens. Então parece que ele está agora ignorando, né? Assim, contraditório, mas não é isso. Ele está deixando claro, vamos continuar.
Mas digo isto, para que vos salveis. Olha só a humildade de Jesus. Vocês entenderam agora a situação? Ele está tentando dizer o seguinte, eu não preciso que ninguém, não precisaria que ninguém desse testemunho de mim. Nenhum homem se faz necessário para mim. Mas, todavia, entretanto, porém, para que vocês sejam salvos, é importante que o Michael pregue o Evangelho de Cristo e as pessoas creiam e se arrependam, tenham fé. É mais ou menos isso. Também que ele está dizendo aqui num ponto futuro. É para nossa salvação que ele permite que nós aqui, todos nós aqui, somos suas testemunhas. Mesmo, apesar de nós. Mas é nós. Nós somos as testemunhas, meus irmãos. Nós, todo erradinho, todo pecador, todo falho, com dificuldade, cada um de nós aqui, nós somos testemunhas. Falíveis, eu sei, pecadores, eu sei. Mas o testemunho dele é maior. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. É ele, o Espírito Santo. Não se preocupem, meus irmãos. A obra mais difícil não é nossa. Vou até tomar um gole lá. Que é difícil. Essa obra mais difícil é do Espírito Santo. Poderoso. O Espírito Santo está aqui. Hoje o Espírito Santo está sobre a terra, está sobre a igreja. Cristo está lá. A destra do Pai assentado no trono. O Espírito Santo está aqui. Quem está sobre a igreja hoje? O Espírito Santo. Foi enviado, né? O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O outro Paráclitos, o outro Consolador. Né? Tem uma versão em inglês que fala o coach, né? O treinador, aquele que treina, né? Aquele que... Eu lembrei por causa do versículo que foi lido hoje aqui, muito conhecido, pelo menos os antigos aqui, né? O Senhor prepara a nossa destra para perícia, para a batalha, né? É que a CF é um pouquinho diferente da minha memória, mas exatamente, o Espírito Santo nos treina dessa forma, para que com coragem a gente vá e pregue, testemunhe com o poder dele. O poder que o Espírito Santo aplica em nós, meus irmãos, para testemunho, no grego é dinamis. Uau! Dinamis. É catombe. Sabia? O termo para definir Atos 1:8 é assim, é uma dinamite, tipo assim, tu recebeu o Espírito Santo para ser testemunha, tu é uma bomba, tu é uma dinamite, tu é uma hecatombe, tu tem poder para testemunhar do Espírito de Deus. Aí ele vai falar ali, ele era a candeia, ele é a luz, né, que ardia e iluminava, né? Olha o carinho de Jesus. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Aqui Jesus está colocando uma dimensão assim. Vocês imaginam só, nós já lemos várias vezes aqui, o pastor Michael, o Lucas esses dias leu, o último leu, acho que foi até o Lucas Mitchell, que lá no novo céu e na nova terra não vai ter sol, não vai ter luz, meus irmãos. A glória do Senhor é tão suficiente que não precisa do sol, que não precisa de luz. Lembra lá em Apocalipse? Então aqui, olha Jesus com carinho. Não, ele era candeia. A candeia era aquela que era a base de óleo, né? Então quando o óleo termina, ela apaga. Então a luz de João Batista, ela apagou, né? Mas ela serviu por um pouco de tempo. E vocês se alegraram porque tinham luz. É ruim ficar no escuro, né? O cara dá uma canelada ali, quando vê, já sai todo, né? Quando falta a luz, né? E Jesus fala, vocês se alegraram com esse tempo assim, mas agora vocês têm uma luz permanente, uma luz superior, uma luz eterna, que vai iluminar o novo céu e a nova terra sem a necessidade do sol e da própria luz. A glória de Deus.
Glória a Deus. Alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz, a luz que refletia como a lua, não tem luz própria, a gente sempre comenta isso, né? Ela reflete a luz do sol, né? Então, esse é o sentido. A gente reflete a luz de Cristo. E olha que coisa tremenda, a gente só precisa refletir. Uma vez me falaram isso, eu demorei. Eu não estou sendo simplista, eu quero ser, falando bem sincero com os irmãos, a gente só precisa refletir. A luz de Cristo. Em todo lugar, com todas as pessoas, em todo o tempo. Vamos refletir, meus, vamos deixar brilhar essa luz do Senhor. Lembra, as vossas boas obras sejam manifestas a todos os homens, para que vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus Pai. (36) Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Ele deixa claro também, né? Porque as obras que o Pai me deu a realizar, né, nós temos falado sobre trabalhar, o Pai trabalha até agora, eu também trabalho, então sempre realizar, obrar, né, a obra, é trabalho, meus irmãos. E é aquele trabalho que ele fala lá também, que a gente já leu aqui. Não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que não perece, pelas quais tereis a vida eterna em Cristo Jesus. É desse trabalho que a gente está falando aqui. As mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Aí está apenas dizendo, eu fui enviado para fazer, eu obedeci, eu tenho desempenhado essa obra, esse trabalho que o Pai trabalha até hoje. Então essas mesmas obras, né, testificam de mim. Então a gente vê aqui agora as obras dando testemunho sobre Cristo. Ele curou, ele ressuscitou, amém? Glória a Deus, irmãos. E ele é o mesmo, ele pode continuar curando e ressuscitando. Vamos ler aqui 1 João, esse texto aqui é muito importante, tá? Quero que os irmãos prestem bem atenção, é um ponto alto. Capítulo 5, 1 João 5, nós temos essa exposição aqui, também no nosso, toda a epístola de João. 1 João 5, 4, eu vou ler até o 13, tá? Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito, letra garrafal, a letra maiúscula, perdão, é o que testifica, ó, o testemunho do Espírito aqui, ó. Porque o Espírito é a verdade. Então tem mais alguém testemunhando aqui, no mesmo escritor, ó. Mais um testemunho aqui do Espírito. 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é muito importante, que é um dos principais sobre a Trindade. Nas versões, nas Bíblias falsas do texto crítico, esse versículo ele foi arrancado, extirpado. Muitas vezes ele está lá contestado também. Às vezes está, mas contestado. Tipo a serpente lá no Éden. Foi isso que Deus disse mesmo? Tem toda uma dúvida lá, uma interrogação, se aquele... Nós cremos que ele foi preservado por Deus e ele testemunha sobre a Trindade. Tá? Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui é a Trindade, ó. E esses 3 são um. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Esses 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ó o 9. Ó, se recebemos o testemunho dos homens, então a gente recebe o testemunho dos homens, aqui o... Vamos ler junto comigo. 1, 2, 3. O testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou.
Ó, o 10. Quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Lembra do salmista lá? Os tolos, né, que creem no seu coração, não há Deus. Lembram dessa expressão? O testemunho é este, que Deus... Não, o mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ó, Deus deu testemunho de seu Filho, Pai. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí esse aqui, o versículo 13, é o versículo chave de toda a epístola de João. Esse autor, ele tem essas... como é que eu vou dizer assim? Eu entendo assim, que nem João 20, 30, 31. Esse versículo aqui, ele define a epístola. Olha o que diz esse versículo aqui. Estas coisas vos escrevi, a epístola de João, tá? Né? Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, ó, tenham fé, tenham conhecimento, né? Que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha, o mesmo autor no 20, 31, só para mostrar para vocês, vamos ler João 20, 31. Olha aqui, ó. O mesmo autor. Autor não, escritor. O autor é o Espírito Santo, amém? Esses o que são os escritos, tá? O Evangelho de João. Esses, porém, foram escritos, ó, o Evangelho de João, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E olha a finalidade. E para que, crendo, a finalidade, ó, para que tenham fé, né? Tenhais vida em seu nome. Aleluia. João 5, 36, então foi o que eu acabei de ler ali, mas eu tenho maior testemunho do que o de João o Batista ali, né? João o Batista foi o que eu coloquei. Porque as obras que o meu pai deu a realizar, né, trabalhar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Acabamos de ler lá em 1 João. Né? Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que são as pessoas que não têm fé. São os incrédulos. A fé, né, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, quem não está ouvindo, quem não consegue ouvir a voz de Deus, não tem fé. Não crê, não tem crença, não anda com Deus, não anda na luz. Não... É um perdido. Então, esse é o sentido aqui. Essa pessoa não tem comunhão com Deus, ela não tem o testemunho de Deus. Olha o 38 para acompanhar essa... E final, né? E a sua palavra não permanece em vós. A palavra de quem? A palavra do Pai, a palavra de Deus. Então a palavra não permanece em vocês. Eu estou falando, vocês aqui não é nós, tá, irmãos? Ali é os incrédulos, que é aqueles fariseus, ali, aqueles hipócritas. Tá, irmãos? Não permanece em vós. Porque naquele, né, que ele enviou, não credes vós. Então vocês não creem em Jesus. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E esse autor aqui, quando ele vai escrever no início da epístola, que eu fui lá para a epístola, eu me lembrei de um monte de coisa, mas eu vou ler que é importante. Bem no início da epístola de João, olha só a riqueza disso aqui, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 1, 1 João. Olha lá, esse escritor. O que era desde o princípio, ele recebeu essa palavra inspirada do Espírito Santo, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai
e nos foi manifestadas. O 3, que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, olha que coisa maravilhosa isso aqui, meus irmãos, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. E para concluir, eu vou sair dessa porção aqui, vou só concluir em João 15, bem rapidinho. Porque aqui diz assim, ó, a sua palavra não permanece em vão. A palavra de quem? A palavra de Deus. Agora, olha só a nossa condição, nós, filhos de Deus, amém? Vamos ler que é importante para a semana, para o restante dos nossos dias, na vida mesmo. Ó. Vamos ler a partir do 3. Podia ler até todo ele, mas vamos só para ganhar tempo aqui. João 15, 3. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santificados, purificados, meus irmãos. Lembra do lavar da palavra lá de Efésios 5? Que o marido, ele lava a esposa, né? Com a escritura. É a santificação. Tá, irmãos? Ó, está em mim, 4, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver, na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A evidência, ó. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e o colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim. Vamos ler junto esse aqui, e a gente vai concluir daí. 1, 2, 3. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém, glória a Deus. Jesus continua cumprindo, Ele é o mesmo que era, que é e será eternamente, meus irmãos. Se nós permanecermos em Jesus, permanecermos no seu amor, na sua palavra, ela vai permanecer em nós. Que os nossos ouvidos, meus irmãos, não estejam fechados a ouvir a voz do Senhor, mas que gere fé no nosso coração. O Senhor, meus irmãos, Ele é dono, Ele está no domínio, no controle de todo o nosso ser, de toda a nossa vida, de todos os nossos dias. Não há nada que aconteça conosco que o Senhor não esteja no controle. Por isso que nós devemos andar por fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Amém?